Salve, salve pessoal, boa noite. Vamos lá, 4/12, segunda-feira, primeiro dia da semana aí, mercado em queda. Ibov, ó, fechou com 1,8% de queda hoje. Vamos comentar aí como que foi o pregão de hoje, expectativas aí para o decorrer da semana, comentar sobre a agenda e como foi o pregão no índice e no dólar, beleza? Então, vamos que vamos. Mais um início de semana um pouco mais difícil, né? O mercado segue aí numa pegada um pouco mais, em regiões um pouco mais complexas, né? Então, acaba ficando um pouco mais complicado da gente filtrar ali boas entradas, né? A gente vê às vezes o mercado entregando movimentos aí em horários ruins, muito por conta também de uma diferença de horário aí que a gente já tem com o mercado lá fora, né? O mercado americano está abrindo um pouco mais tarde, por conta da diferença de fuso aí, isso aí acaba também dando uma impactada. Mas vamos comentar aí, ver como que foi o dia de hoje. O Ibov 1,08 de queda, quase deixou um engolfo aqui, né? Olha aí, deixou um candle negativo. Eu tinha essa linha aqui, ó, como uma regiãozinha, né? Que eu até comentei em alguns pregões aí para trás que o mercado poderia estar deixando um topinho duplo, tá? Mas ele não chegou a ativar esse candle aqui, ó, de rejeição e puxou um movimento de alta, rompeu a região aí para cima e só agora, né, nesse candle aqui que ele tá deixando aí um candle mais relevante e negativo, tá? Então vamos ver se isso vai abrir espaço para o mercado, quem sabe entregar um movimento de correção, tá, mais acentuado. Se a gente colocar as médias, tá, a gente consegue ver que a 9 está aqui bem próxima, 21 vindo, né, aproximando aí por baixo, já bem inclinada, tá? Então vamos ver se o mercado, né, nos próximos dias vai, quem sabe, deixar uma continuidade aí nesse movimento de queda, tá? E aí ele pode fazer o quê? Virar essa média de 9 para baixo, tá? E, né, aproximar ou quem sabe chegar aí, né, definitivamente na média de 21 aí que vem por baixo. E aí a gente vê se o mercado vai deixar gatilho aí nessa 21, tá? Quem sabe mais ou menos nesse sentido aqui. Ou, né, para quem sabe tentar uma retomada para cima ou perder ela, né, virar 21 para baixo e aí vir testar uma região aqui embaixo de troca de polaridade, tá? Então, algumas expectativas aí para o Ibov na sequência aí dessa semana, tá? Vamos comentar aí da agenda, pessoal, para a gente ver o que a gente tem em termos de agenda aí para essa semana. Eu até postei no domingo, tô sempre postando no domingo aí a agenda da semana, ó, semana atual. Amanhã a gente tem aí, né, alguns dados importantes, PMI, crescimento do PIB, esses dados aqui logo na abertura, né, às 9 horas. A gente tem às 10 horas PMI, meio-dia PMI e 12 horas ofertas de emprego, tá? Então, uma série de dados aí, tanto aqui, né, no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, ó. Alguns dados relevantes aí com 3 estrelas, tá? Então, vamos ficar atento aí, que a gente tem notícia em vários horários ao longo do dia, tá? Na quarta-feira a gente não tem nada de relevante, ó, nada a princípio aí, né, destacado aí como notícia de impacto, de maior impacto. Quinta-feira também não, então quarta e quinta aí provavelmente dias um pouco mais tranquilos. E aí na sexta-feira a gente tem payroll, tá? Então, basicamente aí amanhã com dados aí de PIB e PMI e na sexta-feira o payroll que a gente tem aí às 10h30, tá? Então, é isso que temos aí em termos de agenda, tá? Vamos dar uma olhadinha no semanal aqui do índice. Olha aí, o semanal do índice a gente já consegue ver um distanciamento bem relevante aí do Ibov, tá? Um distanciamento bem relevante aí para a média de 9, média de 21 também lá embaixo, tá? E aí, quem sabe, deixar um candle aí de correção nessa semana, tá? Vamos ver como ainda temos aí, né, muitos dias no decorrer da semana. O Ibov que vai se aproximando aí, né, de uma região de resistência, tá? Mas vai chegando esticado, né? Se a gente pegar o movimento aí dessa mínima até a máxima lá, ó, foram 14% aí, 15.900 pontos, tá? Beleza? Então, vamos ver com essa média de 9 aqui
como vai ser o comportamento, né? Depois desse candle aqui negativo, né? Um candle que quase engolfou aqui esse candle altista da sexta-feira. Então, vamos ver, tá? O índice futuro, pessoal, ó, pelo gráfico diário, o que a gente tem? O índice ele já está numa região de resistência, tá? Ó, se a gente olhar aqui, apesar da gente ver que não é uma região que tem tantos toques, tá? Como, né, a gente vê aí normalmente, ó, por exemplo, aqui era uma região que tinha múltiplos toques aí, tá? Mas olha como que o mercado anteriormente, né, rejeitou nessa região, tá? Olha o tamanho desses candles negativos aqui, como o mercado foi agressivo na venda depois de chegar nessa região de preço, tá? Então, por isso que a gente fica atento aqui, além de ser, né, para o índice futuro, o Ibov já, né, superou, mas é a máxima do ano aí, tá, no índice futuro. Se a gente voltar aí para trás, ó, essa região aqui, ó, janeiro tá aqui, ó, era até então a máxima, né, janeiro e junho, mas aqui, ó, a gente consegue ver que é a máxima do ano aí do índice futuro, tá? Então, é uma região relevante, a gente ficar atento. Já começou aí rejeitando, né? Chegou aqui na sexta-feira, hoje puxou um movimento de baixa, tá? E apesar de ter a média de 9 aqui apoiando, a 21 chegando, pode ser uma região aí de pressão que pode jogar o mercado para baixo, tá? Caso ele vire essa 9 para baixo aí, vai abrir espaço até a média de 21. Claro que ela vai se aproximando aí cada vez mais, mas ainda tem um espaço aí, né? Vamos ver amanhã como que vai ser a abertura, né? Se vai ter gap ou não, mas ainda temos espaço aí para buscar essa 21 que vem inclinada aí por baixo, beleza? Pelo semanal do índice, ó, ainda tem isso, ó. Olha o semanal do índice futuro, pessoal, tem uma média de 200 aqui, bem próxima dessa região, tá? Então, vamos ficar atento a isso também, beleza? Ele está numa regiãozinha aí de pressão, ó, uma região de máximas anteriores, tá? A gente consegue ver vários toques aí para trás, ó, nessa região. Então, junto com essa média de 200 aqui, pode ser uma forte barreira aí para o mercado, tá? Que coincide aí com essa regiãozinha aqui que a gente comentou do diário. Pelo Intra60, o que eu tinha comentado aí anteriormente, até postei no fim de semana, ó, o mercado tinha deixado um canalzinho aí de alta, tá? Tava respeitando aí uma tendência, apesar de ter ficado boa parte aí da semana passada dentro de um range, mas a gente consegue ver aí, né, fundos ascendentes e movimentação aí, né, de uma tendência arrastada, mas uma tendênciazinha de alta aí, ó, a gente consegue ver, né, o mercado formando topos e fundos ascendentes, fundos cada vez mais altos e, né, topos também cada vez mais altos. Só que hoje ele já abriu, né, num gap de baixa, em cima dessa região aqui, que era uma região de troca de polaridade, ó, uma região que era uma resistência, né, do range que ele estava aí nos últimos dias, e poderia virar um suporte, tanto que ele brigou muito, né, na primeira hora. A gente vai ver pelo Intra 5, brigou demais para conseguir perder essa região. Se a gente puxar a retração aqui também, ó, a gente consegue ver que tinha, né, abaixo aí, ele segurou em 50%, ó, junto com essa mínima aqui do dia 1º, né? Então, essa região aqui tinha algumas barreiras, a linha de tendência do canal, região de troca de polaridade. Se a gente colocar as médias aí, ó, a gente vê que tinha uma média de 21 aqui segurando, tá? Nessa região aqui, ó. Inclusive ele até deixou um gatilho aqui pelo Intra60 que falhou, né? Um candle da primeira hora, ó, com um volume muito baixo, tá? Olha esse volume aqui, ridículo, né? Muito ruim. Na segunda hora já teve um volume melhor, deixou um candle comprador aí, deu uma puxada para cima, mas depois voltou, ó, deixou um candle de rejeição aqui, tá? Um gatilho de venda aí que praticamente já estava querendo virar essa 21 para baixo, com a 9 aqui empurrando o preço. Mas é aquilo, né? Tava muito travado nessa região, tá? Tinha muitas barreiras aí, tanto retração, linha de tendência, troca de polaridade, médias. Pelo Intra 5 a gente consegue ver também. Então isso dificulta um pouco, né, a gente filtrar aí operações mais direcionais, tanto que a gente vê que, né, basicamente o mercado entregou um movimento hoje, que foi um movimento de queda aí no horário do almoço, que pagou alguns pontos, depois ele, né, ficou brigando ali, formou uma bandeirinha. Então vamos ver como que, né, ele vai se comportar aí na sequência.
E o que a gente vai ter aí para amanhã, né? Continuamos aí com essas retrações desse movimento, tá? Então, ó, máxima aqui com mínima. Por quê? A gente tem essa linha de tendência aqui, ó, que foi perdida desse canal. Então, ó, o que eu faço, né? Pego aqui a máxima com a mínima, né? De onde está partindo aí essa linha de tendência, e eu vou ter as retrações aí relevantes desse último movimento, né? Que é o movimento principal aí dos últimos dias, tá? Então, ó, tem toda essa região aqui como uma região de pressão, tá? Olha quanto pavio aqui no Intra 60, quanta briga. Também, né, o mercado volta para dentro desse range aqui, tá? E trabalhando aí, né, fechou o dia em cima de 50% e com médias aqui por cima, ó, tá? As médias aí querendo alinhar para baixo, quem sabe, tá? Para o mercado talvez deixar aqui, ó, um pivô, um pivô de baixa, tá? E aí teria como alvo aí próximo 61.8 e depois essa região aqui de suporte, tá? Onde a gente tem alguns toques aí e onde o mercado segurou anteriormente, né? Que era o range, tá? Então, vamos ver se amanhã o mercado vem trocar polaridade aqui nessa região, ó, tá? Que era a região aí, né, de pressão. Então, ele perdeu essa região de suporte, perdeu linha de tendência aqui, tá? E aí, quem sabe, agora ele venha fazer uma troca de polaridade. A gente vai ter também retrações do movimento de queda para, quem sabe, buscar uma continuidade aí para baixo, tá? Porque aqui, ó, a gente vai ter também, ó, retrações, tá? E aí, quem sabe, ele buscando 38,2% ou 50%, né, junto com essa média de 21 aqui, que é a 200 lá do Intra 5, a gente pode ter, né, o mercado corrigindo antes de tentar um pivô de baixa aí e uma estrutura, quem sabe, mais convicta para jogar o mercado para baixo, se for o caso, tá? Beleza? Então, amanhã provavelmente vai ser um pregão também que pode exigir paciência. A gente tem a agenda cheia, o posicionamento das médias aqui indica um cenário ainda complexo, a região também, tá? Que ele se encontra. Eu vou tirar esse canalzinho aqui para não ficar muito poluído, tá? Mas a gente vai ter aqui essa região, tá? Como uma região aí de troca de polaridade, ó. E vamos ter aqui também o suporte aqui embaixo. Então, os primeiros alvos aí que eu vejo, né? Caso o mercado venha, né? Vamos supor que ele troque polaridade aqui com essa 21 alinhando, né? Deixa um pivô de baixa, seria aqui 61.8 agora e depois abre espaço aí para esse suporte aqui mais para baixo, tá? Lembrando que nessa região aqui pode ficar bem brigado, ó. Tá? Toda essa faixa aqui entre 50% e 61.8. Porque olha como que o mercado se comportou aqui anteriormente, tá? Então, vamos ficar atento a isso também, tá? Mas ele deixando uma estrutura aí bacana pelo Intra 60, o Intra 5 também dando, né, condições, a gente pode tentar aí pegar uma continuidade nesse movimento. A gente vê pelo Intra 5, ó, o mercado abriu em gap de baixa. Olha esse início de pregão aqui, pessoal. Muito feio, né? Eu até tentei uma comprinha aqui, ó, tá? Para tentar, quem sabe, né, antecipar um movimento de fechamento do gap ou pelo menos tentar buscar essa região aqui, ó, onde tinha algumas confluências interessantes, tá? Que ele até foi depois buscar e já me daria condições de proteger. O mercado ficou rejeitando o movimento de queda. A princípio eu estava esperando, né, ele deixar algum tipo de estrutura na queda. Essa 21 vinha por cima aqui pressionando, ó. Mas aí quando ele começou a rejeitar muito, né, e deixar sinais de força aí, pressão de compra, alinhou as médias de 9,21, ó. E aí eu tentei pegar uma comprinha aqui na superação dessa máxima, né, stop de 195 pontos, para tentar buscar, né, pelo menos aqui, dando condições de proteger e fechamento do gap, né. Meu alvo estava aqui em cima, mas se ele tivesse andado até aqui, né, sem ter me estopado aqui antes, ó, ele veio me tirar nesse candle aqui. Então esse candlezinho aqui me tirou, ó, tá? Antes dele puxar esse movimento. Mas pelo menos eu teria conseguido proteger, né? E depois tentar buscar os 500 pontos, 525 pontos lá em cima, tá? Mas o mercado não deu condições, ó. A gente tinha aí, né, um cenário que o mercado vinha de um movimento de alta, segurou aqui nessa região de máximas na sexta-feira. Então a gente podia traçar aqui já uma regiãozinha de pressão, tá? Abriu num gap bem amplo, deixou sinais, quem sabe, né, de que podia rejeitar aqui, ó,
Eu estava aguardando também para ver se ele ia deixar um gatilho bonito aqui nessa média de 200. Tinha retração aqui também. Então tinha confluências interessantes para segurar aqui, tá? Pelo menos momentaneamente puxar um movimento de correção até retrações. Só que o mercado inicialmente não teve força, né? E aí ficou embaçando aí a manhã toda, até que, né, ele veio dar a puxada aí no movimento de alta. Esse range aqui do início do dia, ó, ficou aí, opa, se a gente pegar a mínima com a máxima aqui, 400 pontos de range, tá? Muito pouco. E aí aqui sim ele começou a dar sinais, né? Que realmente ele poderia querer entregar um movimento de queda. Deixou um gatilho aqui, um PFR, em uma região de retração com média de 50, indicando que o mercado poderia, né, tentar entregar um movimento de baixa. Eu optei por não pegar porque o posicionamento dessas 200 aqui no meio, cara, eu não gosto, tá, pessoal? Eu sei que aqui a gente teria condições de venda, mas eu confesso que eu entraria nessa operação se, né, ou a 200 tivesse um espaço mais considerável, tivesse lá embaixo, ou se ela tivesse por cima, né? E aí eu estaria a favor da tendência macro. Aí esse gatilho aqui seria bacana, mas com a 200 cortando aqui no meio, eu preferi ficar de fora, porque fica muito brigado, fica complexo demais e o mercado ficou dentro de um range curto aí a manhã toda, né? Aqui também já era um horário aí 11h45, quase entrando no horário do almoço, mas foi basicamente o único movimento do dia, ó. 800 pontos aí, brigado, mas foi, tá? Perdeu aí o suportezinho que ele tinha, né? A gente tinha um range aqui no início do dia, ó, tá? Essa região de máximas aqui, essa região de mínimas. Então, assim, eu achei um pouco complicado, preferi não entrar aqui, né? Mas quem pegou aí talvez tenha sido a única oportunidade do dia. Depois, o que o mercado fez? Eu vou tirar essa linha aqui, que era aquela linha de tendência do canal lá. Vou deletar isso daqui, peraí. Aí, agora foi. Tirar essas retrações aqui também agora. Então depois, ó, o que o mercado fez? Formou aqui uma bandeirinha, tá? Ó. Formou aqui uma bandeira. Também, né, num horário ruim, horário de almoço, tá? Mas tentou dar sequência aí de certa forma, não conseguiu desenvolver muito, né, movimentos relevantes. Se a gente pegar aqui, até teve alguns gatilhos aí de venda, tá, que ele deixou, mas não evoluiu tanto, tá? Quem conseguiu pegar lá em cima, beleza. Aqui embaixo ficou um pouco mais complicado. A gente vê que no final do dia, ó, o mercado ficou de lado aí, médias emboladas. E terminou o dia em trap zone, né? A média de 21 aqui embaixo, média de 200 aqui em cima. E agora o que a gente pode esperar aí? É o mercado, quem sabe, buscar retrações desse movimento aqui, tá? E aí a gente vai ter confluências aqui, ó, 200 com retração. Temos uma região possível aqui de troca de polaridade, ó. Tá? Essa regiãozinha aqui toda, com retração de 38,2 também. Já vou deixar marcado aqui. E aí, à medida que essa 200 aí também for descendo, né, a gente pode ter ela apoiando aqui nessa região também. Então, aguardar e ver se o mercado deixou, ó, a estrutura de queda, tá? Quem sabe testa aí retrações antes de tentar uma continuidade aí para baixo, beleza? Mas de toda forma, ó, no final do pregão a gente vê que o mercado dá sinais que ele pode fazer um repiquezinho aí, tá? Pelo menos até essa região aqui. Deixou, ó, fundos ascendentes no final do pregão aí, para quem sabe buscar pelo menos aqui, ou média de 200 com 50%. Se ele superar todas essas regiões aí para cima, pessoal, aí ele pode tentar uma retomada, né, no movimento de alta. Mas, por enquanto, né, os alvos que eu vejo a princípio são aqui, para quem sabe ele tentar uma continuidade aí para baixo.
Aqui também, ó, em toda essa região aqui a gente vai ter barreira relevante, que é a fronteira de gap, tá? Ele não conseguiu fechar esse gap lá em cima. Então, o mercado ganhar muita força e superar retrações, média de 200, e essa região aqui do 128, ó, aí ele pode tentar, né, voltar lá para cima, para as máximas lá de sexta-feira, tá? Mas por enquanto, a gente tem alvos aí de repique de uma estrutura, né, de hoje que vem de queda, tá? Então, ó, o princípio seria isso daí, tá? Que é o espelho do que a gente viu lá também no Intra 60, tá? E aí a gente vai buscar por retrações, né, desse movimento. E aí a gente vai buscar por retrações desse movimento aqui. Vou pegar certinho aqui, opa. Oh, caramba. Sim, mas às vezes quando tá com zoom muito pra baixo assim é mais chatinho. Mas ele vai pegar aqui, ó. Eita. Aqui. Deixa eu puxar aqui em cima primeiro. Deixa eu dar um zoom aqui, porque aí vai ficar mais fácil, né? Dificuldade pra acertar. Aí, ó. Na mínima aqui e nessa máxima, isso. Então, ó, terminou o pregão aí em 50%, tá? Que é aquela região que a gente viu lá do Intra 60, ó. Beleza? Toda essa faixa aqui das mínimas também é uma região de pressão aí. Caso o mercado venha e segure aqui, deixe estruturas aqui em cima, né? Ele pode tentar voltar para testar essa região aqui de novo. E aí se perde, né, essa região das mínimas aqui de hoje, amanhã, aí ele abre espaço para buscar 61.8, tá? A gente teve rejeições aí antes, tem vários toques aí nessa região, tá? Dos 127 mil aqui. E se ele tiver força, né, para vir aqui e romper para baixo essa região, ele vai abrindo alvos aí para buscar 61.8 pelo menos, tá? Seria essa expectativa aí a princípio do índice, tá? Dólar, vamos para o doleta. Dólar pelo gráfico diário, ó, brigou muito aqui. Olha como que o dólar estava travado, pessoal. Pelo gráfico diário a gente já consegue ver, né? Olha isso daqui, cara, que coisa horrenda. Muito feio, né? Agora sim ele abriu espaço, ó. Deixou um candle mais forte, apesar de volume aqui não ter sido bacana. Mas abriu, né? Espaço da 9 e da 21. Essa 50 aqui tá flat, então não tem tanta relevância quanto se ela tivesse muito inclinada. Olha como que a 21, por exemplo, da forma como ela estava inclinada, segurou muito, né? O dólar nos últimos dias e semanas. Agora, ele superando essa máxima aqui, ele abre espaço para buscar alvo nessa região aqui inicialmente, que tem a 50 com 38.2, tá? Eu até tinha destacado aqui, ó. Ele deixou tipo um ombro, cabeça, ombro aqui meio monstro, né? Dá pra ver aí mais ou menos a expectativa aí desse ombro, cabeça, ombro. E com esse candle de hoje, né, ele vai abrindo espaço para buscar aí alvos para cima. A princípio ali nessa região aqui dos 5012, 5060 e depois média de 200 aqui, 5093, tá? Pelo gráfico diário. Pelo semanal, a gente consegue ver ele trabalhando aí próximo de médias, mas médias flat, então não tem tanta relevância, apesar de ser do semanal, né? A gente sabe que tem um peso maior, mas menos mal elas estarem dessa forma, né? A 21 até meio que já inclinando para cima, a 9 aqui de lado, então acaba virando uma barreira não tão relevante quanto, né, médias mais inclinadas. Então, liberando aqui dessas duas, ó, aí abre espaço lá para cima e a gente tem os alvos pelo diário aqui, caso o dólar continue forte aí, beleza? Hoje foi um movimento difícil de captar no dólar, tá, pessoal? Pelo gráfico de 60 minutos, ó, eu até tinha comentado, a gente vê que ele vinha formando fundos ascendentes, mas estava dentro de um range, tá? Olha aí, ó, a gente tem essa fronteira de gap aqui, essa região é bem relevante, tá? Para o dólar. E aí, ó, vou até arrastar ela aqui. A gente consegue ver que o ativo tá trabalhando aí nessa região de resistência, fronteira de gap.
tinha uma região de suporte aqui embaixo, tá? Onde ele segurou. E essa zona de pressão aqui, ó, onde tinha vários e vários toques, né? Se a gente for puxando mais para trás aqui, a gente consegue ver mais ainda. E hoje, o que acontece? Ele abriu no meio desse range, ó. E aí é o que eu não gosto, né? De operar no meio de range. Olha como que tava as médias aqui. Isso dificulta muito, tá? No Intra 5. E aí, mesmo ele deixando gatilhos lá, né? A gente fica meio com o pé atrás, porque, pô, cenário bem complexo aí nos últimos dias, no dólar falhando muitos movimentos. Aí não tem como você prever que o ativo vai fazer isso daqui reto, né, pessoal? Romper essa região aqui, tá? De troca de polaridade, ó, era um fundinho aí com fronteira de gap, ele rompeu para baixo. Poderia virar uma resistência aqui, mas ignorou e foi embora, tá? E agora ele chegou naquela resistência de novo, tá? Deixou rejeições aqui, ó. Vamos ver se amanhã, né, o ideal seria o quê? Quem sabe ele puxar um movimento aí agora de correção, né? Eu vou até tirar essa região aqui. Até retrações e médias aqui no Intra 60, tá? Então, ó, quem sabe ele faz uma correção para tentar romper de forma saudável aqui essa região, né? Troca polaridade e vai embora. Que aqui a gente viu que é pancada, tá? Essa região é uma região de muita briga. Tem pressão de venda aqui, fronteira de gap, então hoje mesmo no final do dia ele deu uma segurada aí bem nessa região. A 21 ainda está um pouco distante, a 9 também, pelo Intra 60, tá? Apesar do diário aqui, ó, tem as médias, né? Tá com as médias virando ainda para baixo, então pode ser que ele ganhe força aí, puxe esse movimento, mas eu aguardaria uma correção aqui no Intra 60 e ver como que ele vai se comportar, tá? Porque realmente pelo Intra 60 vai ficando esticado, olha a 21 onde tá. Beleza? Então, ó, pelo Intra 5, o que eu comentei? Eu até comentei isso no início, né, do pregão. Quem pegar meus stories aí vai ver, ó, eu desenhei uma bandeirinha aqui. Falei, ó, vou esperar o dólar romper, trocar polaridade, para ver se dá para pegar alguma coisa aí na continuidade. Só que, o que ele fez, né? E eu até comentei, falei, ó, o dólar tá deixando um gatilho, mas tá com uma 200 na cara. Eu não vou pegar. Aqui tava muito bonito, tá, pessoal? Se essa 200 não tivesse aqui, ó, aí beleza. Se ela tivesse por baixo aqui, tá? Ficaria interessante. Mas eu não vou comprar o dólar aqui do jeito que ele tá, no meio de um range do Intra 60, falhando o movimento igual doido ele tava ali, né? Posicionamento das médias lá em tempos gráficos maiores, uma confusão. Não tem como ser, né? A gente não tem bola de cristal para adivinhar os movimentos do mercado. Então, pô, eu não vou fazer, nunca você vai me ver pegando uma compra dessa aqui na cara da 200, tá? Desse jeito. Ainda mais com retração, região de pressão, ó, tinha fundo aqui, ó, anterior, tá? Uma região onde ele brigou bastante, então não vou pegar uma compra aqui. Teria aí um stop, ó, de mais ou menos aí uns 10 pontos. Pô, eu tenho 5 pontos aí até a média de 200, não vale a pena. Retração aqui, ó, do movimento de sexta-feira, tá? Então fica complicado, né, a gente tentar alguma coisa. E aí, ó, quando ele rompeu, né, eu tava esperando um gatilho um pouco mais convicto. E aí o que ele fez? Ele até deixou aqui um gatilho, eu tava de olho nesse movimento aqui, ó. Esse gatilho aqui que ele deixou, eu até cogitei fazer uma entrada. Mas, pô, esse volume aqui, o horário também, meio-dia. Eu falei assim, cara, esse dólar aí pra falhar esse gatilho aí não custa nada. E acabei ficando de fora, mas pagou bem, tá? Desenvolveu um bom movimento, pegou tendência, foi forte para cima, ó, a entradinha seria aqui, stop na mínima, era um stop tranquilo, tá? Mas realmente, né, esse candlezinho aqui com esse voluminho, horário de meio-dia, não me convenceu muito, então optei por ficar de fora. Mas basicamente seria a única oportunidade do dia que eu vi aí no dólar, tá? E aí, ó, aqui a gente teria um stop de mais ou menos aí uns 5, 6 pontos. Chegou a pagar 18 aí até essa máxima, tá? E até a máxima lá do dia desenvolveu aí 39 pontos. Até essa região de resistência aqui dava para tentar levar, ó, 30 pontos. Depois ele deixou mais gatilhos aqui, tipo um power, né? Mas também, ó, 1,5, 1,40. Mais horário, né? Que próximo aí de horário de almoço, então fica um pouco mais difícil. Agora o que a gente tem aqui, ó, é toda essa região aqui, que é aquela região lá do
intra-60, né, de uma região de fronteira de gap, tá? Onde ele fez as máximas aí hoje. Tem essa região de suporte lá embaixo, que era do range lá, né, que ele tava. E vamos ter retrações do movimento de hoje, tá? Um movimento bem forte. Ó, ele deixou sinais aí de rejeição, ó, nessa região e vai ter bastante espaço aí para buscar a correção, tá? Porque ele tá numa resistência importante, dependendo de como ele abrir amanhã, aí tem que ver, né, se ele não vai abrir num gap muito relevante, né, já abrindo buscando alvos aqui para baixo, porque aí às vezes pode, né, já desconfigurar aí o cenário que a gente pode ter de mas se ele abrir sem gap, né, deixando um cenário, a gente já consegue ver aqui. Se tivesse uma continuidade desse pregão, ó, se isso aqui fosse o início de um pregão, poderia ficar bacana para pegar uma venda aqui, ó, ele tá ativando um pivôzinho, deixando gatilho, partindo das médias, com espaço para buscar aqui, ó, alvo, pelo menos em 38.2 aqui, tem um espaço relevante, tá? Ou quem sabe até aqui embaixo. Beleza? Então vamos ver como que vai ser a abertura do dólar amanhã. Agora, se ele abrir também, né? Vamos supor que ele abre aqui, ó. Pô, abriu um gap amplo aqui, né? Deixando aí um gatilho interessante. Aí a gente pode tentar buscar por uma comprinha, né? Para fechar gap, quem sabe. Ou buscar um movimento de continuidade, porque ele já vai estar abrindo, né? Em uma região onde a gente viu que tem muitas confluências, ó. Média de 200, retração de 50%, tá? Então isso daí é bem relevante para dar uma segurada aí, quem sabe, no dólar, tá? Então, vou ficar de olho nesses possíveis cenários, tá? Ou uma abertura esticado, ou ele chegar esticado aqui, ou abrir em gap aqui embaixo, né? Próximo dessas regiões aqui, onde a gente pode ver, onde a gente pode ter ele, né? Em um cenário onde possa ter pressão de compra para buscar, né? Um retorno ou uma continuidade, né, para buscar aqui alvo aqui embaixo, tá? E aí, mas aí para esse cenário ele precisaria abrir sem gap para tentar uma continuidade desse pivôzinho aqui com essas médias alinhadas, deixando um gatilho bacana para continuar aí para baixo. Então a gente tem algumas possibilidades aí para tentar trabalhar no dólar, tá? Vamos ver se ele desenvolve um movimento bacana amanhã, beleza? Bom, então é isso que a gente teve aí no dia de hoje. Não consegui captar nada aqui no dólar, somente no índice mesmo, que acabou não evoluindo, né, a operação. O melhor movimento do dia foi no horário do almoço ali, num cenário que, como eu comentei, com aquela 200 ali cortando o preço próximo, eu não preferi não entrar, igual aqui no dólar, ó. Isso dificultou muito, tá? Essa 200 aqui, a região que ele se encontrava lá no intra 60, né, no meio do range, então fica complicado, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu só dar uma passadinha aqui em alguns ativos, ó. Petro segue enrolada aí dentro desse range aqui, muito feia, nada a se fazer em Petro, ó. Cenário complexo aí por enquanto, média já meio que flat. Vale, será que vai deixar um pivôzinho de baixo depois de segurar nesse 50% de FIBO aí, ó? Tá querendo, né? Tem essa 21 aqui, se essa 21 virar, ó, pra baixo e perder aí, aí pode voltar a trocar polaridade aqui, ó, nessa região, e aí puxa o índice para baixo, tá? Mas o que ela precisa fazer? Perder essa mínima aqui, ó. Então deixar uma setinha aqui, porque aqui ele vai estar ativando o pivô, tá? Pivôzinho de baixa. E aí, perdendo essa 21, pode vir aqui embaixo. Ó, segurou em 50% desse movimento todo aqui, ó. O movimento do ano aí, tá? Ó. Janeiro, mínima de agosto com máxima de janeiro. É a retração do ano e segurou em 50%. Tá? YouTube, os bancos seguem muito fortes, né? Olha aí, YouTube forte, seguindo puxando. Bradesco é o mais fraco dos bancos, tá, pessoal? Porque Bradesco, se a gente olhar o semanal, ele tá enroscado, ó, na cara de uma média de 200 aí. Essa 21 aqui totalmente flat, ó. O cenário de Bradesco é bem feio. Olha como que tá brigado aqui. Rompeu uma resistência irrelevante, mas tá os mais fracos aí dos bancos. Os demais bancos aí todos, ó, Banco do Brasil, máxima histórica, bem forte, puxando para cima.
Eletrobras segue brigando em região de resistência, também é um ativo que tem um grande peso aí no Ibov, tá? No nosso mercado. E Ambev, ó, Ambev falhou aí uma correção pelo... Aqui, né, eu já tava nessa expectativa, ele veio muito forte. Essa região de suporte aqui de Ambev do semanal é muito forte. Ela deixou, né, sinais aí que poderia tentar uma continuidade para baixo, ó, com essa 21 pressionando. Chegou a ativar uma vendinha aqui do semanal, ó. Tá? Chegou a ativar a vendinha no semanal aí, pancada para cima, cara, ó. Deixou aí um candle forte, rompendo todas as médias e abrindo espaço. E aqui ele já vira um pivôzão aí, né, do semanal, ó, para buscar essa linha de tendência aqui, que Ambev tá dentro de um triângulo aí no semanal, um grande triângulo, tá? Quem gosta das figuras aí, ó, um triângulo bem bonito. Suportão aqui no semanal, ó, linha de tendência aqui, uma região, né, de pressão. E as médias aqui, vamos ver se ele vem testar, né, de novo essa região, beleza? Bom, então é isso que temos aí para esse início de semana, né? O início de semana um pouquinho mais complicado, mas também foi tranquilo, né? Um stopzinho tranquilo no índice, uma operação só, não quis ficar forçando a barra porque o mercado estava mais complexo, não consegui captar ali os movimentos da melhor forma, né? O dólar estava numa região complicada, deu uma puxada forte, o índice ficou bem enroscado aí, os horários também que os movimentos vieram não foram muito bons, mas vamos seguir firme aí essa semana para a gente conseguir fechar uma semana bacana. O primeiro dia de dezembro, né, que foi sexta-feira, foi sensacional, pegamos aí 18 pontos no dólar, então seguimos bem aí nesse início de mês, o segundo dia apenas, né, do mês de dezembro, um mês que acaba sendo mais curto, porque vai chegando aí mais para o final, próximo do Natal, né, entre Natal e Réveillon, muita gente, né, já está aí de férias, aproveitando aí para dar uma descansada, então vamos seguir firme aí nessas próximas, acredito que 2 semanas, né, 2, 3 semanas, mais 3 semanas aí, pelo menos até o dia 22 aqui, para a gente tentar pegar bons resultados nessas semanas aí, se o mercado começar a desenvolver movimentos mais direcionais, né, dar uma quebrada nesse ciclo mais complexo que ele estava em novembro, a gente consegue aí fechar um excelente mês de dezembro, beleza? Então é isso, pessoal, vamos que vamos. Excelente início de semana aí para todos. Tamo junto.